gente, muito boa noite, boa noite, boa noite. Acho que eu nunca tive tantas câmeras presentes assim, eu não sei pra onde eu olho. Eu sou a Tarciane, sou a personal do grupo das gestantes e lactantes do Desafio da Lelê. Essa aqui é minha hiper mega outra parceira. Meu nome é Fran, eu sou enfermeira materna infantil do Desafio da Lelê. Nós estamos aqui para poder ajudá-las na aula de LPF. Bom, a gente está ao vivo aqui, nós estamos com 4 plataformas aqui. YouTube, Desafio de Verão, 22º Desafio e Zoom. Então, toda essa filmagem, Jéssica tá aqui atrás, faz parte aqui do make-off, dos bastidores. Você tem que dar um oi pra turma te ver. Eu sou a Tarciane, eu sou a mãe da Gabriela, da Isabela, sou esposa do Bruno, sou personal aqui do grupo das gestantes e das lactantes. E eu vim aqui através do Desafio da Lelê apresentar uma ferramenta do meu trabalho, que é o LPF, eu não sei se vocês conhecem, que é o Low Pressure Fitness. É uma ginástica abdominal hipopressiva, tá? Ela é indicada para todas as mulheres, não tem restrição, tá bom? Tanto as gestantes quanto lactantes, mesmo aquela que não é gestante, que não é lactante, que já passou dessa fase há muito tempo. Que o LPF vai muito além de só fazer aquele vácuo, de só fazer aquele buraco, entre aspas, na barriga, né? Existem muitas queixas, muitas mulheres vêm conversar comigo, perguntar como que funciona o método. Bom, o método, a gente trabalha ele todo através da respiração, tá? Então aqui eu tô com a Fran, ela vai ser minha aluna, ela já é minha aluna, né? A Fran já é minha aluna há muito tempo. E aí a gente se reconectou aqui no Desafio da Lelê. Então tudo que eu for explicando pra vocês, ela vai estar aqui como aluna, pra vocês entenderem e colocar em prática aí como que funciona, tá? O LPF, gente, ele não emagrece, ele não abaixa o percentual de gordura, tá? Ele não vai deixar você nem mais fina, nem mais sarada, não. Ele entra como? Pra reposicionar os seus órgãos nos seus devidos lugares. As mulheres, independente de ser gestante, pós-parto ou não, é muito comum de ter uma distensão abdominal, seja ela no pós-parto, seja ela no sobrepeso, ou seja ela até pela questão da má postura, mulheres que ficam muito tempo em pé, mulheres que ficam muito tempo sentada, né? Tudo isso desencadeia em quê? Em má postura. Então, às vezes acontece de ter aquela protusão abdominal. E essa protusão abdominal, por mais que talvez você emagreça, você abaixe o seu percentual de gordura, ainda fica aquela distensão abdominal. Então aí entra o método pra gente fazer o quê? Pra reposicionar esses órgãos, reposicionar essa musculatura. Vou dar uma explicação, vou falar um pouquinho sobre a diástase, vou falar um pouquinho sobre o tônus muscular, vou explicar como a gente identifica uma diástase, tá bom? Vou tentar identificar como que a gente vê se tem tônus ou se não tem. Mulheres que têm escape de urina, é uma coisa que eu quero falar muito. O LPF, gente, presta atenção. Mulher, você tem escape de xixi? O que é escape de xixi, Tassi? Eu tossi e aí eu tive um escape de xixi. Eu espirrei e aí eu tive um escape de xixi. Não é normal, tá bom, gente? Isso não é normal. Nossa musculatura dentro da vagina, aquilo ali é músculo. E quanto mais frouxo vai ficando essa musculatura, mais acontece a predisposição do útero ir descendo, da bexiga ir descendo, da hemorroida ir descendo. E aí o que acontece? Escape de xixi, dor na hora de ter relação sexual, hemorroidas constantemente inflamadas. E aí isso faz com que ela desce e tenha uma dificuldade muito grande para ela voltar para o lugar. Então aí precisa usar medicamento, antibiótico. Então tudo isso é um somatório de quê? De assoalho pélvico fraco, tá bom? Então o LPF ele vem para proporcionar todos esses benefícios para vocês. Entende? Quando eu falo que vai muito além de uma barriga negativa, daquele buraco, daquele vácuo, né? A consequência disso, eu deixo muito bem claro que primeiro a gente tem os benefícios, a gente sente, e depois que a gente começa a ver esteticamente os benefícios, né? Tarso, o que é sentir? É sentir mais força, mais tônus no abdômen,
é sentir o canal da vagina mais firme, mais contraído. Na hora que você vai ter relação sexual, você sente o canal mais estreito. E na hora que acontece a penetração, o seu parceiro sente aquele canal mais estreito. Isso faz com que você potencializa o seu desempenho na hora de namorar. Então, assim, os parceiros, eles, assim, adoram, né? As alunas minhas sabem disso. E, além disso, o que acontece? À medida que você vai fortalecendo todo o seu pavimento pélvico, você vai fortalecendo a musculatura interna, que é o abdômen profundo. E aí, o que vai acontecendo? A musculatura vai ficando forte o suficiente, os órgãos vão se reposicionando nos seus devidos lugares e a musculatura vai fazendo o quê, ó? Ela vai fechando. E aí, aonde que entra o quê? A diminuição da circunferência da cintura e do abdômen. Entendem? Então não é porque você emagreceu ou porque você abaixou o percentual de gordura. É porque realmente aconteceu esse reposicionamento visceral dos órgãos. Ok? Outra coisa. Mulheres que estão acima do peso. Conseguem ver resultado? Claro que conseguem, gente. Independente se seu percentual de gordura é alto, se seu percentual de gordura é baixo, você tem músculos aí dentro, você tem tônus, né? Independente dessa camada de gordura que tá aqui na frente, existe uma musculatura ali. E mais do que nunca, vocês que estão no sobrepeso, né, que tem mulheres que estão até no grau de obesidade quase, precisam mais do que nunca fazer o LPF. Entende? Por quê? Porque tá muito fraco essa musculatura. O seu sobrepeso já dá um peso muito grande ali no seu pavimento pélvico. Então a tendência do sobrepeso já é dar uma pressão no útero, uma pressão na bexiga. E aí faz com que vai descendo tudo. E aí, infelizmente, se deixar isso a longo prazo acontecendo, nem o LPF, nem uma fisioterapia pélvica resolve a situação. Aí realmente é uma questão cirúrgica, tá? Eu vou deixar a Fran falar um pouquinho dos benefícios do LPF pro pós-parto, porque ela é enfermeira neonatal, enquanto eu vou só molhar a boca rapidinho. Uma das alterações que nós sofremos é que os órgãos, eles atingem posições que não eram as comuns, não eram as fisiológicas. Então, com isso, quando o neném nasce, a gente tem aquela sensação que os órgãos estão soltos. E essa sensação é o que acontece. Porque os órgãos que estavam todos exprimidos para que o útero crescesse, eles agora não têm aquele útero mais grande, inchado, então eles ficam aquele efeito sanfona. O LPF, como ele faz o fortalecimento da musculatura profunda, ele vai reposicionar esses órgãos dentro da cavidade abdominal na posição que é fisiológica, a posição natural deles, e com isso é o efeito do afinar a cintura, porque os órgãos se reposicionam e ficam na posição natural. Isso acontece pós-parto e isso acontece também mesmo que a mulher que não gesta, porque esse posicionamento não natural pode acontecer mesmo que a mulher que não gesta. E a questão do assoalho pélvico, gente, a gestante, além do assoalho pélvico relaxar para receber esse bebê e para expulsar esse bebê, a gente precisa fortalecer esse assoalho pélvico para ter as nossas atividades da vida diária, porque senão a gente vai ter nesse escape de urina, a gente vai ter dor na relação sexual, tudo como a Tassi falou. E isso a longo prazo, gente, vai virando somatório de coisas, né? Que não é só pela questão estética, eu deixo isso muito bem claro. Porque por mais que a gente se preocupa com a questão visual, né, estética, existe essa parte que é uma questão muito íntima, que não são todas as mulheres que têm coragem de falar isso. Eu recebo assim, todos os dias mesmo, mulheres no meu privado falando: Tassi, eu tenho todos esses sintomas que você falou e eu nunca imaginava que poderia chegar a esse nível. Infelizmente pode chegar, tá bom? Então isso aqui é só uma pincelada pra vocês entenderem como que funciona. Agora a gente vai pra prática, tá? Eu pedi pra vocês separarem aí um creme ou um óleo, né? Pra gente poder fazer aqui a liberação do diafragma, um tapete, uma colchonete, um lençol, qualquer coisa que dê pra vocês deitarem no chão, tá bom? Porque a primeira coisa que eu vou falar aqui, gente, eu vou falar sobre a diástase. Vou dar uma pincelada aqui rapidinho pra vocês entenderem, porque é a primeira coisa que a gente vai aprender. O que é uma diástase? A diástase é a musculatura do abdômen, que ela se distende, abre, e por algum motivo ou não, ela não conseguiu voltar ao tamanho normal, né? Voltar a musculatura do que era antes. Vou dar um exemplo da gestação. À medida que o bebê vai crescendo, a musculatura do abdômen ela vai abrindo, ok? Então não tem como a gente mensurar qual é o tamanho do seu bebê, certo? Então, à medida que a sua barriga vai crescendo, a musculatura vai distendendo. Se você tem tônus, que eu vou explicar o que é, o suficiente para fazer com que essa musculatura se distenda. Tônus, o que é tônus, tá? É a capacidade daquele músculo sofrer um estiramento e aí depois que ele sofre esse estiramento, ele consegue voltar ao que ele era antes. Então, se você tem tônus, você não vai ter diástase, mas se você não tem tônus, você vai ter diástase.
ok? A diástase, ela pode ser na parte superior do seu abdômen, ela pode ser no meio do abdômen, ela pode ser na parte inferior do abdômen, ou ela pode ser no seu abdômen todo. Tarsi, como que eu vou saber se eu tenho uma diástase ou não? Nós vamos fazer isso agora, tá? O que eu vou explicar aqui pra vocês é uma forma de você fazer uma autoavaliação, só pra você ter uma noção aonde é a localização da sua diástase, tá bom? Agora, o tamanho dela, a profundidade, isso aí tem que ser um profissional que vai te avaliar detalhadamente e vai conseguir te dar uma avaliação bem precisa, tá? Isso aqui, gente, é apenas uma instrução de você ter uma noção aonde que está localizada essa diástase, ok? Tudo bem? Ok. O que eu vou fazer aqui, ó? Isso só acontece com gestante? Eu acabei de ver essa pergunta. Não, Miriam. Existem muitas mulheres que não tiveram filhos, que nunca gerou filho na vida e tem uma diástase. Nossa, Tassi, mas por que eu desenvolvi uma diástase? Pode ser má postura, né? Pessoas que ficam muito tempo em pé o dia inteiro ou que ficam muito tempo sentada. Pessoas que fazem muito exercício físico com alta cargas sem ter uma ativação consciente do abdômen. O abdômen tende a distender, tá? Pessoas de sobrepeso, que talvez engordou muito, né? Ganhou muito peso e aí teve uma distensão abdominal e aí depois emagreceu e aí aquela musculatura ela abriu e ela continua aberta ali. Exercício físico de muito impacto, pessoas que correm muito, que pedalam muito, que pulam muita corda, sem ter uma ativação consciente do abdômen também pode desenvolver uma diástase, entende? Então assim, tem N formas de você desenvolver essa diástase, então não precisa necessariamente você gerar uma vida para ter diástase. Homens têm diástase, homens têm. Principalmente aqueles homens que têm aquele abdômen mega protuso, aquela barriga mesmo, né? Pode ter certeza, homens que têm aquela protusão de abdômen têm diástase. Ô Tassi, uma coisa importante falar com elas, porque a maioria acha que o LPF é para quem tem diástase somente, não é. Fortalecer a musculatura profunda do abdômen e musculatura do assoalho pélvico, gente, é para todo mundo. Um dia você pode gestar e vai precisar que esse assoalho pélvico e essa musculatura abdominal estejam fortalecidas. E não é só questão de gestar, é para a vida. A gente precisa desse fortalecimento para uma postura melhor, a gente precisa desse fortalecimento para os órgãos funcionarem normal e não ter produção de útero, de ânus, de bexiga, enfim. Então não é só para quem tem diástase, é para todas nós. Entenderam? Ok. Escoliose. Quem tem escoliose? A escoliose você vai conseguir dar uma amenizada nela, não é que você vai consertar, tá bom? Os resultados que a gente sente são todos esses que eu falei. Agora, aqueles resultados que a gente vai observando, vai vendo o que vai acontecendo. Sabe aquelas pessoas, fica aqui, Fran, deixa os braços assim, que tem um ombro um pouco mais deprimido que o outro, assim, de um lado que do outro? A gente consegue trabalhar essa questão postural, porque o LPF ele é uma reprogramação global dentro de algumas posturas. Aquelas pessoas que tem um slide anterior assim, ó, que tem o ombro totalmente jogado pra frente. A gente trabalha muito a questão da ativação, ó, da cintura escapular. Então eu consigo ajudar você a melhorar a sua postura. Sabe aquelas pessoas que têm o abdômen protuso e que é assim, ó, abdômen protuso, ombro caído e uma lordose gigantesca. Eu não sei se vocês do Zoom aí estão conseguindo ver. Sabe? O LPF a gente consegue reorganizar isso, melhorando essa questão postural aqui, ativando essa musculatura de uma forma consciente, fazendo com que paravertebrais e lombar estejam bem posicionados e melhore a sua postura. À medida que vocês vão vendo o resultado, meninas, eu sou suspeita para falar e vocês podem perguntar para todas aí que estão fazendo, que estão praticando, não só dentro do desafio, mas alunas que fazem aula no particular comigo. Todo mundo tem resultado, todas, mas é tudo uma questão de treino, prática. Depois nós vamos postar meu antes e depois de 2 anos e meio atrás, 3 anos atrás. Vou postar o antes e depois de 3 meses e vou fazer o antes e depois de 3 anos atrás e hoje. Verdade. Beleza? Verdade. Pra vocês poderem ver. Mesmo, pra vocês verem. Até o meu também, né? De todo mundo que faz. O LPF, gente, se você conseguir fazer 1 ou 2 vezes na semana uma aula completa. O que é uma aula completa, tá? Se essa aula que eu vou dar aqui toda semana, né? Quem já vem de outros desafios anteriores, sabe que eu dou uma aula completa e aí eu deixo um para casa semanal para vocês estarem fazendo aquilo todos os dias, né? O que seria esse todos os dias? Seria uma postura ou 2 posturas, entende? Que essa uma postura ou 2 posturas, gente, vocês não gastam 4, 5 minutos. Eu falo 5 minutos para falar muito. Tassi, qual que é o melhor horário para fazer o LPF? É você que vai ver qual que é o melhor horário para você, tá bom? A sua realidade é diferente da minha realidade, tá? Existem 2 coisas que você não pode fazer, que são contraindicadas para você fazer o LPF. Não esteja de bexiga cheia. Então, quem tá de bexiga cheia, vai fazer xixi. Esvazie a bexiga,
tá bom? Segunda, não pode estar de barriga cheia, né? Às vezes você acabou de alimentar, fez uma refeição mais pesada, e aí não é recomendado fazer o LPF também, não só o LPF, mas nenhuma outra atividade física, tá bom? São essas duas coisas. Gestante pode fazer o LPF? Pode sim, mas é outro protocolo. Não é esse protocolo que eu utilizo aqui. Tá? Por quê? Porque ele não tem apneia, a gente não pode fazer apneia com a gestante, mas existe uma ativação pélvica que ela precisa fazer em alguns momentos específicos. Depende da fase do período gestacional que você tá. Primeiro trimestre, segundo ou terceiro, então é uma coisa que tem que ser bem individualizada, por isso que eu acho mais difícil fazer isso aqui. Eu preciso estar monitorando sua frequência cardíaca, porque eu preciso ver até onde vai a questão dos seus batimentos cardíacos, né? Hipertenso pode fazer? LPF pode fazer, mas vai fazer o LPF com uma apneia pequenininha, ok? Com uma apneia bem curtinha. A minha cameraman aqui atrás, a produção, entendeu? Gente, eu sempre quis falar isso. A produção... Vocês vão pro YouTube, hein? A produção, gente, pediu para dar 2 minutos pra vocês fazerem um xixi, né? Pra gente poder começar.